Saber Direito desta semana, você vai assistir a um curso sobre direito previdenciário com a professora Luísa Moraes. Durante as aulas, você vai conhecer os regimes previdenciários, a previdência complementar fechada, a estruturação e os tipos de plano de previdência e a tributação para o participante. A aula 1 começa agora. Eu sou a doutora Luísa Moraes, advogada especialista em previdência complementar. E começamos hoje 5 aulas falando sobre o tema Previdência Complementar no Brasil. A minha experiência ao longo de 15 anos, tratando aí participantes de fundo de pensão, e há 20 anos, tratando do tema Previdência Complementar fechada, me traz autoridade para vir até aqui hoje compartilhar esse conhecimento com vocês. Hoje eu estou à frente do Luísa Moraes Advogados, um escritório situado em Belo Horizonte e que atende todo o Brasil. E esse tema é de grande importância e se traz em um momento de crescimento e de longevidade do povo brasileiro, tão necessitado de conhecimento sobre direito previdenciário. Essa aula tem o objetivo de atingir tanto advogados quanto pessoas comuns que vão poder se orientar com autonomia sobre esse tema e tomar decisões sadias para a sua vida financeira. Envelhecer com saúde significa também ter saúde financeira, assim como é necessário ter cuidado com a saúde física, com a saúde emocional, ter uma grande rede de apoio que possa nos sustentar nessa fase da vida, é o pilar financeiro que é capaz de trazer a toda pessoa que chega na fase da aposentadoria uma qualidade de vida e uma evolução das suas necessidades, né? A gente vai tendo mais compromissos com plano de saúde, mais compromissos que a gente não pode abrir mão, então é muito importante cuidar desse pilar. E é para isso que eu estou aqui hoje. Vamos falar de regimes previdenciários. Vamos passar um pouco pelo regime da Previdência Social, da Previdência Privada Aberta e da Previdência Privada Fechada. Nem todos esses regimes estão à disposição de todos os brasileiros. Então, vamos começar pelo que está à disposição de todos, a Previdência Social. Sim, é o INSS que vai garantir a sua renda todo mês até o último dia da sua vida. Essa é a certeza que todo brasileiro tem, que no final do mês aquele valor não vai faltar. Você pode se preparar para o mês seguinte, sabendo que naquele dia exato o seu benefício vai estar disponível na sua conta bancária. Agora, ter um benefício não significa ter qualquer benefício. E poucas pessoas sabem que no INSS existe uma gama enorme de benefícios a serem concedidos. Não só uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Existe um grande leque de opções à disposição dos brasileiros e que um bom planejamento financeiro pode sim ajudar você, que ainda não é aposentado, a se aposentar da melhor forma. E para você que já se aposentou, conferir se você recebe efetivamente o melhor benefício também é muito importante, porque hoje o teto do INSS chega a um valor de R$ 7.800. Então, é muito importante você conferir entre um salário mínimo e um valor de R$ 7.000, quais são as suas possibilidades. Se você se aposentou há menos de 10 anos, essa forma de calcular o benefício pode ser modificada a qualquer tempo. Agora, se você se aposentou há mais de 10 anos, é necessário fazer uma conferência do cálculo desse benefício, porque ao longo de toda a fase contributiva existiram vários modelos e vários sistemas de controle da contribuição. Então, não é incomum que parte das suas contribuições possam ter se perdido em meio a inúmeros carnês do INSS.
Sim, quem hoje é aposentado viveu a fase do pagamento do carnê e ali eram feitas contribuições sobre números diferentes. Vamos falar um pouco mais sobre isso ao longo dessa aula. O regime de previdência social está disponível para todo brasileiro. É necessário que hajam contribuições para o sistema para que você possa se beneficiar de duas modalidades distintas e que é importante de serem conhecidas. Dentro do INSS, temos tanto a Previdência Social quanto a Seguridade Social. E elas se destinam a públicos diferentes e exigem contribuições por tempo diferente. A Seguridade Social, ela exige um tempo mínimo de contribuição de 12 meses e depois um tempo ininterrupto de contribuição por até mais 11 meses. Vejam bem a importância de conhecer essas datas. Se você está dentro do período de carência, você não pode solicitar os benefícios que são concedidos pela Seguridade Social. Entre eles estão auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e alguns outros afastamentos, como licença-maternidade ou benefícios a menores de idade, pessoas impossibilitadas de trabalhar. São os benefícios previstos no chamado LOAS. Se você está ali num período de carência cumprido de 12 meses e você não ultrapassa novamente 11 meses sem contribuição, você pode solicitar esses benefícios em caso de alguma emergência. E isso é muito importante para você e para toda a sua família. Os critérios para solicitação é por vias administrativas junto ao INSS. E quando não são conseguidos no INSS, eventualmente precisam ir para vias judiciais. Mas é muito importante conhecer esses processos internos do INSS e esses requisitos a fundo. Dessa forma, você evita morosidade na concessão do benefício e também indeferimentos inadequados da sua situação. Então, fazer toda a prova da sua situação especial, no caso da Seguridade, é decisivo para que você tenha um processo ágil e fluido dentro do INSS e possa receber o seu benefício, que é garantido na Constituição Federal do Brasil, de maneira rápida, segura e eficiente. Então, às vezes, ouvimos falar que é lento, que o processo é lento e que o sistema é moroso. Mas a experiência que eu vivencio atuando junto ao INSS é que quando os processos administrativos são bem informados e os critérios que são objetivos, dependendo de cada tipo de benefício, são devidamente cumpridos, os benefícios podem ser concedidos em tempo muito curto, exceto quando existe necessidade de perícia médica, que depende aí de ser agendada uma consulta pessoal com um dos peritos do INSS. Mas veja bem, ficar diminuindo o valor desse sistema só faz mal para você, cidadão, e para os advogados que atuam nesse caso. Então, é muito importante que haja técnica e haja critério, porque a descrença no pagamento desses benefícios diminui a sua condição financeira, não a de quem concede. Então, saber como funciona, quais são os critérios e usar no momento devido vai fazer bem para a sua saúde emocional e para a sua saúde financeira. Já a Previdência Social, ela é um benefício que é concedido para contribuições de longo prazo. O que é que isso significa? Significa que você tem um longo período contributivo para o INSS para que você possa requerer os benefícios conforme os critérios devidamente estabelecidos em lei. E aí vem um fato muito importante. As mudanças legislativas que vêm acontecendo no INSS e que traz instabilidade para muito cidadão brasileiro e gera também, às vezes, volume de demandas judiciais que nem sempre são adequadas. Então, vamos entender um pouquinho
como que funciona a aplicação dessas regras. A regra vigente é a da data de que você cumpre os requisitos para solicitar o seu benefício. Como a gente está falando de um longo período contributivo, de uma relação de longa data, essas mudanças legislativas, essas mudanças de critérios, elas acontecem ao longo do caminho. Isso é normal. Agora, com toda a velocidade que o mundo tem vivido, esse volume, né, de mudanças de regras está cada vez mais rápido. Vamos usar um exemplo? Quem aí usa o WhatsApp? Quem que está assistindo essa aula já ouviu um áudio na velocidade 1,5? E na velocidade 2? Tudo está mais acelerado, inclusive os processos legislativos. Então, é muito importante estabelecer o critério da data do cumprimento desses benefícios. É isso mesmo. Esses critérios, ora, eles não são observados quando você solicita o benefício, ou ora, eles são totalmente desconsiderados porque vieram de alterações posteriores. E aí você, que é aposentado, consegue se orientar bem com isso? Fica bem complicado, né? Mas agora você vai entender um jeito prático e rápido de conseguir se localizar no meio dessas mudanças normativas que acontecem. No INSS não é incomum que as legislações que aparecem aí corrigindo, como defasagem de moeda na época dos planos econômicos ou algum critério de mudança da lei, ganhem apelidos. Você que é aposentado já deve ter ouvido falar sobre isso. E você que é advogado e atua na área da Previdência, seguramente. É importante verificar se essas legislações que apareceram ao longo do caminho para corrigir um momento específico na fase contributiva foi observado no cálculo do seu benefício. Preste bastante atenção nisso, porque isso só é possível ser feito, ser recalculado se você se aposentou há menos de 10 anos. Quando você pede o benefício do INSS, existe uma data que chama data de início do benefício. É a data da DIB. Essa sigla aparece na sua carta de concessão de benefício, aparece no seu contra-cheque e ela é que define qual é o tempo exato da sua aposentadoria. A partir da identificação da DIB, é possível verificar se você, aposentado, estava ou não num período de contribuição durante essas mudanças regulatórias, essas mudanças de normas que corrigiram eventos específicos que aconteceram durante seu período contributivo. Para fazer esse cheque, existe um outro documento que é muito importante e que está disponível para qualquer aposentado ou para qualquer profissional do direito de maneira eletrônica, que é o CNIS. A sigla é CNIS. Esse documento, ele contempla todo o seu período de contribuição. E aí vem outra coisa importante. Quando você começou a contribuir, se você já é aposentado, muitas das suas contribuições eram feitas através de carnês. E esses carnês recebiam números diferentes de contribuição no INSS. Não existia a tecnologia que existe hoje e todo o sistema ainda não era unificado. Com a unificação do sistema, apareceram números específicos, como o NIT, por exemplo, que é um número único, que mesmo você mudando de contribuição ou mudando de emprego, é possível fazer todas as contribuições nesse número que é específico de cada um dos brasileiros. Mas isso não acontecia antigamente e muitas das suas contribuições podem ter se perdido. E isso pode impactar o valor do seu benefício. Essa conferência é importante para uma finalidade financeira e não só
ir lá e conferir no CNIS é importante, como também refazer os cálculos e verificar se aquelas contribuições que foram identificadas, de fato, elas vão modificar o valor do benefício. Às vezes, elas vão compor um período contributivo, mas isso não necessariamente vai afetar o valor do benefício concedido. Uma vez que você já sabe como é analisado a legislação no tempo, de acordo com o seu benefício, você vai fazer a conferência de todos esses valores. E havendo qualquer irregularidade por desconhecimento daquele tempo, é possível ser resolvido através de um processo administrativo junto ao INSS, não precisando chegar a vias judiciais todas as vezes. Não só as contribuições são importantes para poder verificar se o seu benefício de INSS está correto. Já falamos aqui de todo o período contributivo e o registro de todas as contribuições no CNIS, como também falamos de todas as regras que existiram durante esse período contributivo. Mas também existem mudanças de regras e de julgamentos que podem afetar a sua aposentadoria mesmo após elas terem sido, do início do benefício já ter iniciado. Então, é muito importante verificar se os julgamentos posteriores, como por exemplo, revisão da vida toda ou desaposentação, que foram exemplos aí de julgamentos que tomaram conhecimento nacional, afetam ou não o seu benefício de aposentadoria, que pode ser aí revisado em outros tempos. Mas o mais importante é você verificar também julgamento de outras ações judiciais, como, por exemplo, ações trabalhistas. O reconhecimento de direitos trabalhistas afetam diretamente todas as previdências. No caso da Previdência Social, o reconhecimento de tempo especial, como trabalho em periculosidade, insalubridade, que reduzem o tempo e modificam o cálculo das contribuições, podem afetar o seu benefício. Também podem afetar o seu benefício valores de aumento da sua remuneração, porque aumentando a remuneração, você vai mexer na média das suas contribuições. Lembram-se que eu falei no início da aula? Para o regime da Previdência Social, são 3 indicadores: a idade, o tempo da contribuição e a média da sua contribuição. Dessa forma, você consegue avaliar se esses fatores externos e posteriores à concessão do benefício modificou algum desses pilares. Tendo modificado, é importante conferir e recalcular. Agora, para finalizar, a parte da Previdência Social, é sempre importante termos um alerta. O INSS concede exatamente o benefício que foi solicitado, seja para concessão ou seja para revisão desse benefício. Então, antes de fazer um pedido direto ao INSS, seja por vias administrativas ou seja por via judicial, é muito importante que seja feito o cálculo matemático desse pedido e que seja feita a conferência exata se esse pedido vai de fato aumentar o valor do benefício de um aposentado. Caso o seu pedido seja deferido e o valor do benefício seja reduzido, ele sofrerá a redução no contra-cheque. E não é isso que nenhum de nós queremos, nem nós advogados, nem os aposentados, porque o único motivo que existe para você revisar o seu benefício de aposentadoria no INSS é que essa renda aumente e traga para você uma mudança de vida para melhor. Então, muita atenção com esse ponto. Agora vamos falar um pouco do regime de previdência privada aberta. A previdência privada aberta nasceu, assim como a previdência privada fechada, através de uma inclusão de um artigo na Constituição Federal, o artigo 202. Esse artigo prevê que os regimes de previdência complementar serão criados para complementar a renda da Previdência Social.
Então, fica aí a observação do início da aula. Não é em substituição ao regime da Previdência Social, que tem uma gama de proteção e uma estabilidade muito maior do que os regimes de previdência privado fechado. O objetivo aqui é de complementar a renda. E assim como na Previdência Social, obrigatoriamente, os regimes de previdência privado aberto têm que ter critérios específicos e garantir benefícios de risco e garantir portabilidade e resgate. Esses institutos da portabilidade de resgate permite que a contribuição feita em um determinado lugar sob uma gestão possa ser resgatado de volta para o participante, para que ele possa usufruir desse valor, dessa reserva financeira que lhe pertence de outra forma, bem como poder ser transferido para a gestão de outra entidade, que é a chamada portabilidade. Em ambos os casos, existe um desvio da origem, né, da finalidade primeira desse benefício, que é o de pagar renda mês a mês. Então, sempre que você fizer a opção pelo resgate ou pela portabilidade, haverá ali, junto com a sua opção, um ônus, seja de retenção de parte do valor, seja de pagamento de tributo, ou seja, de impossibilidade de uso completo dos valores aportados pela patrocinadora. Mas isso não significa que esses institutos não são bons. Eles nascem para trazer liberdade dentro de um contrato que é de longo prazo. Sim, previdência privada, seja ela aberta ou fechada, é um investimento financeiro regido por um contrato de natureza civil entre 3 partes ou 2 partes e deve sim ser contemplado aí como um investimento financeiro de longo prazo. Por que é importante saber que ele é um investimento de longo prazo? Porque seus benefícios fiscais ou de usabilidade desse dinheiro, se for a curto prazo, ele pode não ser o seu melhor investimento. E existe no mercado outras áreas, outros segmentos de investimento que você deve conhecer antes de tomar a decisão de levar para uma previdência privada. Agora, ela é construída através dos seus ideais e dos seus planos de vida. Uma vez que ela esteja alinhada com os motivos e os propósitos que você construiu na sua vida, ela será, sem dúvida nenhuma, um dos melhores investimentos financeiros que você vai considerar. A Previdência Privada Aberta, ela está disponível para qualquer brasileiro. Ela não precisa de grandes critérios para você poder contratá-la. Toda a Previdência Privada Aberta, ela está numa modalidade de benefício que vai permitir que você controle ou o valor da contribuição ou o valor do recebimento. É através dessa determinação que você faz que você vai conseguir encontrar a melhor previdência para você. Toda a Previdência Privada Aberta está sob a supervisão da SUSEP. E é ela que cria, regula e fiscaliza os investimentos nessa área. Podem ser oferecidas por bancos, né, todos os bancos do mercado, ou por instituições financeiras, seguradoras, que estão reguladas e debaixo desse guarda-chuva da SUSEP. Sua regulação é específica, mas é muito mais flexível que a previdência privada fechada. É possível você fazer mudanças dentro da própria previdência, dentro da própria administradora, mudando de planos, aceitando outras ofertas ou mudando a sua carteira de investimento. Na Previdência Privada Aberta, você pode escolher se você é um investidor arrojado, moderado ou conservador. Também é possível escolher qual é o regime previdenciário, se ele é PGBL ou VGBL. E esses regimes previdenciários a gente vai conversar melhor na aula número 5,
que sofreu inclusive recentes mudanças na legislação, favorecendo aí um grande grupo de pessoas que já têm investimento nesse segmento. A previdência privada aberta, ela é um excelente investimento em vários momentos da sua vida, como por exemplo, quando você tem um filho em idade escolar e decide fazer um investimento financeiro para garantir o pagamento da faculdade, por exemplo, porque é possível você determinar o quanto você quer colocar e o quanto você quer retirar e assim, ao longo do tempo, fazer o investimento adequado. Você pode fixar qualquer um desses critérios ou os dois ao mesmo tempo e gerar um equilíbrio que é adequado ao seu momento de vida. A única coisa que não é bom na previdência privada aberta é fazer um plano e mudar de ideia no meio do caminho. Nesse caso, existe muita perda de taxas cobradas aí por essas instituições financeiras, que são taxas de administração, que é um ponto muito importante de você observar quando for contratar a previdência. Cada instituição financeira pode praticar as suas próprias taxas de administração e, ao longo do tempo, isso passa a ser uma perda financeira considerável no recebimento desse benefício. Outro ponto importante é se você pensa em fazer um planejamento sucessório. A previdência privada aberta, ela garante para você a transferência desse capital, né, desse patrimônio móvel em dinheiro que você acumulou, direto para o herdeiro, sem precisar passar por um processo de inventário. Isso também traz benefícios como a redução de impostos, tributos de transferência e do tempo em que essa transferência acontece. A transferência para o beneficiário de um plano de previdência privada aberta, ela é imediata. E a figura do beneficiário e do designado ganha um grande destaque. E eu vou falar sobre ela ao final dessa aula. A previdência privada aberta é considerada em vários momentos de vida como estratégia de investimento e é ofertada livremente no mercado pelas instituições financeiras. Suas regras, embora não sejam tão rígidas como na previdência privada fechada, é regulada pelo Código Civil. É um contrato que garante a você, que é participante de um plano de previdência privada aberta, o acompanhamento de toda a administração dessa reserva financeira que é sua, que você deposita naquela instituição. Então, fique atento às comprovações. A regra vigente é a da data em que você contrata. E este contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido pela instituição financeira que a ofertou no mercado. É muito importante você saber disso, porque é diferente de todo o restante do sistema previdenciário brasileiro. Tanto no INSS quanto na Previdência Privada Fechada, vale a regra da data em que você cumpre os requisitos para o recebimento do benefício. Já na Previdência Privada Aberta, vale a regra da data em que você contrata, exceto na legislação tributária, que quando modifica, vale a data em que você solicita o resgate do seu benefício. Isso muda bastante e traz para você um alerta. Qualquer mudança no seu contrato de previdência privada aberto deve ser consentido por você. Então, se você não conhece muito bem as regras e for convidado a mudar de plano, preste bastante atenção e consulte um profissional que saiba te orientar sobre isso. Uma vez assinado o novo contrato, você renuncia a todas as regras do direito do contrato anterior e os seus direitos, caso não estejam contemplados no novo contrato, poderão e serão perdidos com a sua anuência. Esse fato torna você responsável pelo seu contrato e isso traz uma responsabilidade muito grande, principalmente diante das grandes mudanças das regras existentes atualmente.
Então, se você não tem segurança numa repactuação, que é a mudança, como é chamada a mudança de um plano para o outro, não faça essa opção ao escuro e contrate um profissional que possa te orientar, tá bom? Nesses casos específicos, o direito, seja o julgamento ou qualquer outra situação, não terão condição de proteger o seu direito anterior em caso de arrependimento. Já na previdência privada fechada, que é a minha área mais confortável e a qual eu me dedico há 20 anos, a história muda um pouco. Para ser ofertado a uma pessoa, é necessário que você faça parte de um grupo específico. Então, você pode ser funcionário de alguma empresa, de uma grande corporação, de uma empresa que oferte um plano de previdência privada para os seus colaboradores. Ou então você pode ser parte de alguma entidade representativa, um sindicato, uma associação, um grupo de pessoas que se juntam e se organizam em forma de pessoa jurídica. Nesse caso, não há coparticipação. Esses planos são dedicados ao participante e são de responsabilidade exclusiva do participante. Isso fica um pouco diferente quando a gente fala de uma previdência privada fechada de uma empresa. No caso de ser fechado por um grupo, que faz parte aí, é uma empresa pública, estatal ou uma grande companhia que oferece isso aos seus colaboradores, existe a coparticipação da empresa, assim como ela também tem que contribuir para o INSS. E aí, como investimento financeiro, a sua análise muda um pouco. Por que ela muda? Qualquer lugar que você coloca R$10 e ele vira R$20, você já está em benefício. Não existe isso numa aplicação no banco, não existe isso na previdência privada aberta. O valor que você coloca, ele vai se acumular em uma reserva financeira com seus próprios recursos, com seu próprio investimento. Agora, quando você fala de uma previdência privada fechada com coparticipação, você está dizendo que para cada valor que você coloca, a empresa contribui com um valor igual. Essas são as contribuições ordinárias. Assim, você vai formando ao longo do tempo uma reserva matemática. E essa reserva, ela é administrada por uma entidade sem fins lucrativos. Essa entidade, ela pode ser uma fundação. E ela vai administrar essa reserva sem visar o lucro. O único objetivo e finalidade dessa entidade, o chamado fundo de pensão, é gerir essa reserva com equilíbrio para garantir o cumprimento das obrigações futuras, que é o pagamento da renda complementar de cada um dos participantes que somam aquele grupo de vidas contemplado por aquele plano. Uma mesma empresa pode ter mais de um plano, ter planos em fase de acumulação, planos em fase de pagamento e ter mais de um plano disponível para os seus colaboradores. Se você está em alguma dessas hipóteses, você pode migrar entre planos dessa empresa. E aí é muito importante que você conheça a grande diferença que existe entre um plano e outro. Uma característica muito especial da previdência privada fechada são as modalidades de plano, que são de contribuição definida, de benefício definido e de contribuição variável. Os planos de benefício definido foram os primeiros planos criados no Brasil e eles tinham como definição o valor que o participante iria receber ao final. Para manter o equilíbrio desse plano, eram feitas correções anuais através das tábuas atuariais. E assim, era verificado quanto iria ser feito de contribuição
para garantir o pagamento daquele benefício que já estava definido. A definição do valor do benefício se dava pela média das últimas remunerações, que eram corrigidas. Essa mudança, essa condição dessa regra perdurou por muitos anos, da década de 70 até a década de 90, quando perceberam que os planos de benefício definido favoreciam muito o participante, mas que traziam um grande risco para a patrocinadora e um grande desafio para as entidades de fazer a gestão do pagamento desses benefícios através daquela reserva. Aí foi criado o plano de benefício de contribuição definida. O que é que mudava? Nessa balança que tem que se manter equilibrada, o plano de benefício definido estabelecia e fixava quanto iria receber, enquanto as contribuições variavam. Neste momento, mudou a balança. O lado da contribuição definida ficou fixo e o benefício podia ser maior ou menor, dependendo do volume da reserva criada. Essa mudança fez com que acontecesse um grande processo migratório e vários participantes que pertenciam aos planos de benefício definido foram convidados a migrar para o plano de contribuição definida. Alguns planos se extinguiram, outros perduram até hoje e lidam atualmente com esse desafio da gestão dessa reserva para garantir o pagamento futuro. O que aconteceu, e é certo, que o risco por ter aquele plano ofertado para algum grupo fechado, ele passou a ser diluído. Então, a patrocinadora, ela tinha o compromisso de contribuição, mas não mais de garantir que aquela reserva cobrisse um pagamento de um valor definido até o último dia de vida daquele funcionário. Isso foi uma grande mudança e que traz consequências até o tempo atual. Depois foi criado também o plano de contribuição variável, que é uma mescla desses dois planos e que ali o participante pode definir tanto quanto contribui, quanto como pelo tempo que ele quer receber. Como ele pode definir o tempo que ele vai receber, ele controla também o valor do benefício que será recebido. A matemática ela é sempre a mesma. Uma reserva que foi criada, ela vai ter que durar para pagar um benefício por um determinado tempo. Esse tempo pode ser fixado pelo próprio participante, como, por exemplo, nos planos de contribuição variável. Ou então ele será fixado por uma tábua atuarial, a chamada AT, que muda de ano em ano. Essa tábua, ela prevê a expectativa de vida do brasileiro, que a cada ano sobe mais. Então, toda vez que você vê uma nova AT aparecendo por aí, significa que os benefícios dos participantes estão ficando mais diluídos no tempo. Toda vez que você pega uma reserva matemática e dilui pelo tempo, você vai ter como variação o valor do benefício recebido. Se você fixar o valor do benefício, você vai variar o tempo. E assim funciona a equação nas previdências privadas fechadas, com uma única exceção: os planos de benefício definido. Os planos de benefício definido, eles não têm a fixação. Existe uma reserva matemática constituída, existe um tempo que é até o último dia da vida, porque essa modalidade de plano paga benefícios vitalícios. E existe também a fixação do valor que será recebido. Por isso, o grande desafio de gestão, de gerir essa reserva para que ela traga retornos atuariais dentro das metas fixadas no ano, para que não sofram déficits. Mas isso é um exercício que não está conseguindo ser cumprido pelos gestores.
De um tempo para cá, esses planos começaram a registrar déficits subsequentes e a cada ano é incluído um novo valor de desconto nos contra-cheques dos participantes de fundo de pensão. Como o benefício é definido e não pode sofrer redução, a cada novo equacionamento é cobrado uma contribuição extraordinária. E esses valores são descontados de maneira compulsória no contra-cheque dos participantes, fazendo com que exista um valor bruto elevado, um pagamento de tributo alto, nesse caso o imposto de renda, elevado por ser calculado sobre o valor bruto, mas um recebimento de valor líquido muito aquém daquela média salarial que foi fixada. E isso traz novos enfrentamentos legislativos nos últimos 3 anos. Esse é um problema que atinge parte muito grande do PIB brasileiro. Atualmente, a reserva financeira constituída nos planos de previdência privado fechado no Brasil chegam a 12% do PIB brasileiro, algo em torno de 1,3 trilhão de reais. É uma grande reserva financeira que impacta na economia nacional e na vida de milhares de brasileiros. Esse tema é muito pouco conhecido no meio jurídico e não é sequer legislado aula sobre esse tema nas universidades do Brasil. É um grande poder econômico, um grande sistema regulatório que faz parte do Sistema Financeiro Nacional e que é supervisionado e fiscalizado pela Previc, o órgão do governo que tem esse papel. Acima da Previc está o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que é quem dita as resoluções e as normas do o que deve ser feito nos fundos de pensão. A Previc, por sua vez, dita o como cada uma dessas coisas deve ser feita. E é ela que fiscaliza minuciosamente a gestão dos planos dos fundos de pensão do Brasil. Existem algumas entidades que são multiplanos e multipatrocinadas e que viraram grandes potências econômicas, gerindo aí reservas bilionárias de valores. No mundo todo, a previdência complementar, o fundo de pensão, a previdência privada fechada, dita regra na economia e investe o seu dinheiro adotando políticas específicas, como políticas de sustentabilidade ou de boa governança. Mas o que nós estamos vendo na prática é uma grande lacuna que se abre de um grande déficit que não está sendo capaz de suportar o pagamento dos benefícios futuros e que imprimiu, no final do ano passado, a criação por decreto de um grupo de trabalho que foi formado para poder fazer uma grande coalizão para resolver os problemas dos planos de benefício definido no Brasil. Esses déficits é importante ser distinguidos de dívidas. Como todo contrato de natureza civil, dívidas e déficits distinguem e não podem ser tratados de maneira igual. Existem procedimentos diferentes para cobrança da dívida e para equacionamento dos déficits. As dívidas diz respeito às contribuições já previstas no regulamento do plano, que são de responsabilidade do participante e da patrocinadora. Para as dívidas do participante, existe a autorização de desconto no contra-cheque quando ele faz parte de uma empresa. Agora, se ele está na condição de autopatrocinado, que é um dos institutos também previstos na Constituição Federal, em que o participante permanece no plano, mas é ele que arca com a participação, a contribuição ordinária, tanto de sua cota-parte como da cota-parte da patrocinadora. Este participante, se ele não efetua o pagamento por 3 meses subsequentes, sua inscrição no plano é cancelada.
e ele recebe somente parte dos valores que ele acumulou, como uma punição pela sua saída inesperada e pelo descumprimento do seu contrato original. Já a patrocinadora, quando ela deixa de pagar para o plano, é dever da entidade que administra esse plano, o fundo de pensão, efetuar a cobrança dessa dívida no mesmo prazo estabelecido ao participante, o que deve ser feito para o cumprimento da obrigação de boa gestão da reserva que pertence aos participantes desse plano. Caso o plano registre déficits, é feito um processo de apuração de déficits. E essa dívida, ela é coparticipada entre patrocinadora e participante. Existem regras específicas previstas nas resoluções da Previc e do Conselho Nacional de Previdência Complementar para que um déficit seja levado à apuração pela Previc e aprovação. Seguido esse critério e aprovado o plano de equacionamento, os valores começarão a ser retidos no contra-cheque do participante e deverão retornar para a acumulação da reserva para equilíbrio daquele plano. Agora, se o plano registra déficits subsequentes, não consegue se recuperar, ele passa por um processo de intervenção da Previc. É quando os gestores são afastados. E aí é assumida a direção daquele plano pelos funcionários da Previc, que são peritos técnicos nessa área. Mas se mesmo assim a intervenção não funcionar e não resolver, o caminho final desse plano é o saldamento. E o saldamento coloca fim a todos os contratos existentes e todas as obrigações, restando ao participante um residual de sua reserva que será recepcionado e pago com desconto de imposto de renda. Uma outra opção existente para o fim do plano é a retirada de patrocínio. E a retirada de patrocínio depende exclusivamente da vontade da patrocinadora. Uma vez decidido pela retirada de patrocínio, ela deve confirmar todo o cumprimento do contrato anterior e feito a migração desses participantes para um novo plano instituído, que fará a gestão dessa reserva residual, pagado todas as dívidas e todos os compromissos e garantindo exclusivamente o pagamento de algum déficit que esteja previsto em processos administrativos ou judiciais. A partir do momento que acontece a retirada de patrocínio, a patrocinadora não responde mais, nem pelo passado, nem pelos novos compromissos do novo plano instituído. Agora, você sabe como funciona Previdência Social, Seguridade Social, como funciona a Previdência Privada aberta e como funciona a Previdência Privada fechada no Brasil. Eu trouxe um pouco disso tudo para vocês nessa aula e agora vamos conferir se de fato esse conteúdo ficou aí fixado em você. Vamos passar agora pelo nosso quiz. São 3 perguntas para você fazer o seu teste junto comigo. No bojo da Previdência Complementar Brasileira, é correto afirmar que a adesão a regime de previdência complementar é, em regra, facultativo, salvo para empregados vinculados a entidades fechadas de previdência complementar. B. As entidades previdenciárias, tanto no segmento aberto como fechado, são proibidas de estabelecer aplicações compulsórias ou limites mínimos de aplicação dos recursos garantidores. C. O patrocínio estatal a planos de previdência complementar é proibido, sendo o aporte autorizado somente ao financiamento dos regimes públicos de previdência para fins de aposentadorias e pensões. D. A ação estatal no âmbito da Previdência Complementar é limitada à formulação de políticas no setor,
haja vista a autonomia da vontade das partes envolvidas e a natureza contratual da previdência complementar. E aí, você já sabe qual é a resposta correta? Vamos conferir? A resposta correta é a letra B. As entidades previdenciárias, tanto no segmento aberto como fechado, são proibidas de estabelecer aplicações compulsórias ou limites mínimos de aplicação dos recursos garantidores. Na previdência privada aberta, você define quanto você quer investir naquela previdência específica, podendo aí usufruir da sua renda como bem desejar. Isso é uma garantia constitucional. Já na previdência privada fechada, é estabelecido um percentual sobre o valor da remuneração e não um valor mínimo ou máximo obrigatório. Então agora você já sabe o porquê dessa resposta. Vamos para a próxima? Em relação à previdência e aos seguros, assinale a afirmativa correta. Os planos de previdência complementar aberta não são passíveis de portabilidade. Essa dica eu dei lá no início da aula. No Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL, o imposto de renda incide sobre o valor total a ser resgatado ou recebido sob a forma de renda. Já no Plano Gerador de Benefício Livre, o imposto de renda incide apenas sobre os rendimentos. Nos planos de fundo de pensão organizados por associações ou entidades de classe, estas associações ou entidades de classe têm de fazer contribuições conjuntamente às feitas pelo associado, coparticipação. Letra D. Nos planos de benefício de contribuição definida, os fundos de pensão não se tem assegurado o valor do benefício que o participante vai receber no futuro. E aí, qual é a resposta correta? Vamos conferir? Letra D. Nos planos de benefício de contribuição definida, os planos CD dos fundos de pensão, não se tem assegurado o valor do benefício que o participante vai receber no futuro. A definição é da contribuição, por isso o nome, contribuição definida. E o benefício vai variar de acordo com a reserva que foi formada. A próxima. A previdência complementar proporciona um benefício previdenciário adicional ao trabalhador ou seu beneficiário, conforme a necessidade e vontade. Sobre isso, é correto afirmar que A. Existem 3 modelos de previdência privada no Brasil: a previdência aberta, a previdência fechada e a previdência privada mista, que envolve características da aberta e da fechada simultaneamente. Letra B. Os planos no modelo de previdência privada aberta são oferecidos por bancos, entidades ou seguradoras, sendo fiscalizado pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a PREVIC. As entidades de previdência fechada funcionam como empresas administradoras da previdência, lucrando com esta atividade ao cobrar taxas pelos serviços prestados. Letra D. As entidades fechadas de previdência complementar, também chamadas de fundo de pensão, oferecem planos criados por empresas e voltados exclusivamente aos seus funcionários, não podendo ser oferecidos para quem não é funcionário daquela empresa. E aí, no final dessa aula, o seu conhecimento está em dia? Vamos checar a sua resposta? Letra D. Essa é a resposta correta. As entidades fechadas de previdência complementar, também chamadas de fundo de pensão,
oferecem planos criados por empresas e voltados exclusivamente aos seus funcionários, não podendo ser oferecidos para quem não é funcionário daquela empresa. Então, isso é uma exclusividade de um grupo fechado e não está disponível a todos nós brasileiros. Se você gostou dessa aula, continue com a gente e participe das próximas 4. São temas muito importantes que eu vou trazer aqui para você. Até a próxima aula! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.